Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o nosso podcast que vai trazer e traz tudo sobre varejo, insights, tendências. Né? Aqui comigo, como co-host desse episódio, temos a Ayana Freitas. Tudo bem, Ayana? Tudo bom, Gustavo? Sempre com atualizações no nosso portal, né, mercadoeconsumo.com.br, que você não deve deixar de acompanhar, minuto a minuto, notícias sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. E aqui no Bora Varejar, semanalmente, com convidados especiais para você também, nas redes sociais, enfim, estamos onde você quiser saber sobre esses assuntos, tá bom? Gustavo, temos aí 2 convidados especiais falando de um evento que foi super marcante nesse 2023, que já caminha aí pro segundo trimestre, né? Mas, Sim. Enfim, já aconteceu muita coisa no ano e temos muito a debater aqui hoje, né? Vamos lá, apresentando nossos convidados. Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouveia Malls. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ayana? Oi, Nath, tudo bem? E Marinho já deu um spoiler aqui da nossa próxima convidada. Opa. Vamos falar também com a Natália Zimmerfeld, CMO da Capgemini. Tudo bem, Natália? Tudo bom, gente? Obrigada pelo convite. Vamos ter uma conversa boa aí. E como a Ayana estava adiantando, o bate-papo hoje aqui vai ser sobre o SXSW, o South by Southwest, que é um evento aí que aconteceu no mês de março, né? Entre os dias 10 e 19 de março, se não me falha a memória, e que movimentou a cidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Eu e a Ayana não tivemos por lá, mas o Marinho e a Natália tiveram, e por isso que a gente trouxe esses 2 aqui como convidado, para falar um pouco disso. Diga, Ayana. Isso, não, eu ia dizer que a gente não esteve lá, mas a gente também foi impactado pelo evento, né? Porque eu li até em algum lugar que foi SXSW SPRJ também, né? Porque tinha um monte de brasileiro lá. E, enfim, acho que foi, na minha impressão, pelo menos, a gente até falava um pouco aqui antes de começar a gravar, foi a primeira vez que esse evento veio tão forte, pelo menos teve tanta repercussão aqui no Brasil, né? Já tinha, a gente já se ligava que era um evento importante e tudo mais, mas nunca antes na história do SXSW ele teve tanto impacto no Brasil. Vocês concordam com isso? O que vocês... Enfim, primeiras impressões aí, né, Gustavo? Já atropelando a pergunta primeira, mas primeiras impressões que vocês tiveram do evento lá. Bom, eu como profissional de marketing já acompanhava, né, a história do SX há alguns anos. Tinha muita vontade de ir e eu senti que um pouco antes da pandemia a gente tinha aí uma quantidade muito grande de brasileiros que já estavam planejando ir para lá. A gente acabou tendo, acho que 900 pessoas que foram no ano passado, né? Apesar do pós-pandemia, aquele desespero de fazer alguma coisa, as pessoas ainda foram com máscara. E nesse ano, a gente teve 2.000 pessoas, né? Entre 30%... A estimativa que eles dão, eles ainda não têm um número fechado, né? Mas a estimativa é que foram cerca de 50 a 55 mil pessoas esse ano. E desses daí, 30% foram estrangeiros, sendo que 2.000 eram brasileiros. Então, o grupo de brasileiros foi considerado a maior comitiva, né, de estrangeiros lá em Austin esse ano. Interessante isso, Nath, porque primeiro que na abertura do evento o pessoal saudou os brasileiros. Os organizadores anunciaram que nós éramos a delegação internacional mais numerosa, e a Amy Webb, que é uma das mais concorridas palestrantes do South by há muitos anos, ela, na abertura da palestra dela, ela também fez uma saudação aos brasileiros, estimou que mais da metade da plateia dela era de brasileiros e ainda ensaiou um cumprimento em português. Olha só, vocês já tinham ido? Eu já tinha feito o South by na versão online, eu nunca tinha ido a Austin para viver aquilo ali. E posso dizer que é muito diferente. É muito bacana você ver online, você ter acesso a muitas palestras interessantes. Parte dessas palestras, inclusive, para quem está nos assistindo aqui, está no YouTube, no canal do SXSW no YouTube. As keynotes e muitas feature sessions, dá um pulo lá, não deixe
de grátis. Né? Tem algumas lá que não dá para perder. A da Web que eu acabei de citar, inclusive com a saudação em português, tá lá. Então, eu nunca tinha ido pessoalmente e o clima é incrível. Para começar, para entender um pouquinho o que é o South by. O South by é um movimento cultural. Na verdade, foi feito para poder deslocar um pouco o eixo cultural americano para aquela região do Texas. Então, começou como um festival de música, de cinema, de cultura mesmo. Foi só em... Quando foi? Bom, foi só muitos anos depois que começou a ter o Interactive, onde a gente começou a discutir a questão da tecnologia e tudo mais. Tanto que muitas das plataformas mais importantes hoje que a gente... Twitter e tal, foram lançados no South by lá atrás. Mas, de fato, no começo, você tinha um punhado de gatos pingados lá do Brasil. E hoje, acho, na minha opinião, que chegamos a um ponto de inflexão onde 2024 vai se ouvir mais português ainda do que ouvimos esse ano. Quando a gente vê o Nizam escrevendo o artigo dele no Valor Econômico, falando que ele não foi esse ano, mas ano que vem ele vai, quando uma pessoa da importância do Nizam se dá ao trabalho de dizer, olha, justificar que não foi, mas que vai, né? E fiz uma brincadeira chamando de Minha Sogra by Southwest, né? Valorizando um pouquinho também a informação do dia a dia que a gente colhe junto aos consumidores. Mas citando o South by, eu acho que a gente chegou num ponto de inflexão e o ano que vem a invasão vai ser geral. Eu tive muita impressão, eu Gustavo também, né, de conhecidos nossos que foram, de falarem assim, tem que vir. Não tem como não estar aqui. O ano que vem vocês têm que vir. Tipo, ficou assim, algo que a gente fala, né? A gente vai todo ano pra NRF, que é uma feira de varejo. Obviamente, pra gente que cobre varejo de consumo, a NRF é fundamental, tem que estar no nosso calendário. Mas a NRF não tem essa repercussão, até porque é um público de varejo específico. E o SXSW atinge talvez um público mais diverso, né? Inclusive... vocês que lidam com varejo. Então, talvez até por isso a repercussão foi muito maior, né? O que você achou? Nath, você já tinha ido presencial e o que você achou do clima lá? Era um sonho antigo ir, né? Como eu disse, acompanhando sempre o que estava acontecendo no mercado, conversando muito, principalmente o pessoal de agências, sobre tendências, comportamento, né? Dentro da minha área. E eu falei, não, esse ano eu vou. Me organizei para ir. E uma coisa que eu notei, assim, é um público muito diferente do que eu esperava. De verdade. Eu achava que eu fosse encontrar muita gente bem jovem, mesmo dos outros países. Né? Assim, quando eu falo bem jovem, eu digo pessoas de 20, 30 anos, né? E não, é um evento que reúne muitas pessoas com mais de 40 anos, de todos os países, né? Então, é um evento que tem um ticket, né? A entrada é bastante caro, não é barato. Então, não é acessível. A viagem é uma viagem cara. Sim. Nessa época, os hotéis da região também têm uma tarifa mais alta. Então, você acaba tendo um perfil de pessoas diferentes. Pessoas que podem ali passar 10 dias nesse evento, abrindo a cabeça, ouvindo sobre os mais variados assuntos. Então, se fala sobre tecnologia, se fala sobre política, economia, costumes, comportamento, tendências das mais variadas, né? Se fala bastante, sim, sobre tecnologia, mas não é só isso, né? É um espaço muito rico para você, de fato, entender o que está acontecendo no mundo, se localizar. Às vezes você se perde um pouco, né? Porque é tanto assunto e são tantas opiniões sobre os mesmos assuntos que às vezes você fica meio, né? Assim, puxa, é para lá ou para cá. Mas eu acho que a beleza de todo o processo é esse, né? Que você pode ter essas mais variadas... esses vieses diferentes e tomar suas próprias conclusões, discutir com pessoas de países diferentes, pessoas do Brasil, fazer conexões não só entre os assuntos, mas também com as pessoas. Então, também concordo com você, Marinha. Eu acho que ano que vem a gente deve ter uma invasão aí de brasileiros, porque as pessoas voltaram muito bem impressionadas, né? Deixa eu pegar uma deixa do que todos vocês falaram aqui. A Iana falou agora há pouco da NRF, né?
Vocês comentaram da quantidade de brasileiros no SGSW e nós 4 aqui tivemos na NRF, né? É um evento que foi em janeiro, lá em Nova York, nos Estados Unidos também. E teve também uma invasão de brasileiros lá, né? A gente ouvia muito se falar o português nos corredores da feira e tal. Eu queria saber de vocês dois, que também tiveram na NRF, né? Qual que é a diferença desses dois eventos? E qual que é a diferença da expectativa do público para esses dois eventos? Também pensando no que a Nath falou agora, da certa surpresa que você teve em relação a encontrar muita gente acima dos 40, e não tanta gente, mas muita gente acima dos 40, não só gente jovem, né? Contextualiza pra gente qual que é a diferença e semelhança desses dois grandes eventos que a gente teve aí nesse primeiro semestre lá nos Estados Unidos. Acho que pra gente que trabalha com varejo, a NRF, como a Ana mencionou agora há pouco, é obrigatória, né? Agora, repare, a NRF fala sobre varejo, sobre consumo. De alguma maneira, ela apresenta um pouquinho o que as marcas fizeram no ano anterior e qual é a agenda desse ano. Então, a gente vai lá para ver o passado recente, né, e um pouco do presente, para onde caminha o varejo, numa visão de imediatismo, de curto prazo. O South By é diferente. O South By, ele fala, como a Nath mencionou com muita propriedade, ela faz um universo de assuntos muito mais abrangente. Você vai assistir sobre psicologia, sobre exploração espacial, sobre carro autônomo, sobre parque de diversão, sobre inteligência artificial, sobre cinema, psicodélicos, né? Metaverso. É realmente uma coisa muito abrangente. E veja, uma outra coisa muito importante, eu acho até que vale a pena no ano que vem fazer um pré-South By aqui para os nossos ouvintes, porque a curadoria se torna muitíssimo mais importante. Esse ano, na NRF, havia 180 e poucas palestras nos 3 dias do evento. No South By, depois que eu fiz alguns filtros, tirando alguns assuntos que me interessavam menos, e alguns formatos, como Masterclass e Meetup, que eu não queria assistir e tudo mais, ainda sobraram para mim 1.100 palestras para eu escolher em 6 dias de evento. Exatamente. São mais de 2.000 opções. Gente, é muita coisa, né? E como vocês fizeram para escolher? Então, eu acho que esse é o grande barato, porque outra coisa que a Nath mencionou agora há pouco é a questão das filas, né, Nath? Porque isso faz parte do evento. Quando você anda ali pelos grandes auditórios, tem diversos formadores de fila e as pessoas obedecem direitinho. O brasileiro, às vezes, tenta furar fila, encontra um conhecido. Bom, acontece. Mas, veja, outra coisa importante, né? Quando a gente vai na NRF, tudo acontece no Javits. Sim. Né? Quando você vai para o South By, é uma loucura essa curadoria, porque existe o ACC, o Austin Convention Center, mas tem muitas palestras que acontecem no Hilton, que acontecem no Fairmont, que acontecem no Marriott, que acontecem espalhadas pela cidade. E aí você, na hora de montar a sua curadoria, tem um intervalo de meia hora de uma palestra para outra, mas às vezes o deslocamento é grande e quando você chega lá já tem uma fila imensa. Então você tem que fazer a sua programação já calculando se você vai conseguir chegar lá. A logística, né? Toda tem que ser considerada, né? E tem uma coisa engraçadíssima que acontece no South By, que é o Express Pass. Sabe a Disney com o Fast Pass? É igualzinho, né? Todos os dias, às 9 horas da manhã, liberam 3, você pode escolher 3 Express Passes para 3 palestras. E se você tem o Express Pass, você vai entrar naquela palestra. É o fura-fila oficial. O que é? Me explica aí, que eu não sei não, o negócio da Disney. Explica aí pra gente, como é que funciona. Você pode baixar um Express Pass, um passe expresso que te garante a entrada em 3 palestras por dia. Mas mesmo se tiver a fila enorme, você chega lá e tiver uma fila, você vai conseguir entrar. Depois aquela fila paralela, assim. Isso. E o que acontece é que você, na hora de montar a sua programação, tem 5 slots de palestra ao longo do dia. Começa às 10 da manhã e vai até às 5:30 da tarde. Então você vai montando a sua programação, considerando que, caso você seja
rápido no gatilho, e eu consegui todas que eu queria. Às 9 da manhã estava lá, né? Aí você consegue garantir 3 palestras. Tudo, eu não consegui todas que eu consegui todas, né? Como eu sou um cara CDF, né? A primeira palestra das 10 horas eu sempre pegava, porque eu chegava lá às 9, né, para poder entrar. Então eu já tinha uma garantida, 3 com Express Pass. Aí a quinta eu escolhia ficar na mesma sala onde eu já estava e tal. Mas os assuntos. Então, uma das formas de escolher a programação tem a ver com a logística. Sim. Outra coisa tem a ver com os assuntos que te interessam. Então, é claro que, como eu trabalho com centros comerciais, com desenvolvimento do conceito de lugares, eu queria ver a palestra sobre a Disney, eu queria ver a palestra sobre world building, eu queria ver a palestra sobre inteligência artificial, que é uma coisa importante. Queria ver... Tinha algumas que eu queria escolher, né? E tinha outras que a gente sabia que estariam disponíveis no dia seguinte no streaming. Então, de propósito, você fala assim, esta aqui eu vou escolher uma outra, porque essa aí eu sei que eu vou ver lá. E o que as pessoas dizem muito é, aposta, vai ver coisas que você não tem a menor ideia do que seja, porque pode ser que você se surpreenda. Então, a diferença entre a NRF e o South By é que o South By não fala de varejo de consumo, fala de sociedade, fala de futuro, visão de futuro, e de uma forma muito mais ampla e crítica também. Então, acho que tem essa diferença. Não sei se a Nath concorda comigo. Assim, esse ano para mim foi emblemático porque eu fui pela primeira vez ao NRF e eu fui pela primeira vez ao South by Southwest. Então, eu vi muito claramente, né, essa diferença entre os dois eventos. Até porque eu fui para a NRF com um objetivo, né, e para o South by com outro muito diferente. Então, a NRF, para mim, tem ainda aquele estilão de feira, né? Em que você tem aquela parte de exposição das grandes marcas, dos grandes players de mercado. Você tem uma outra área ali em que se vê muita coisa de inovação. E, em paralelo, você tem palestras. Acaba sendo um evento muito... lógico, das pessoas da indústria de varejo, e acaba sendo um evento muito de relacionamento, né? De geração de negócios, de estreitamento de laços, mas de relacionamento em que a maioria das pessoas está ali como pessoa jurídica, né? Representando uma empresa ou vai a trabalho representando algum interesse de trabalho. E as palestras, né, como o Marinho disse, acabam sendo relacionadas única, exclusivamente ao mercado, né, de varejo, ao segmento de varejo, muito nessa pegada de como é o varejo, né, imediatista. E se vai pensar um pouco para frente, é dali um ano, é uma coisa mais fechadinha, com aqueles nomes chave que você já sabe que vão aparecer, algumas marcas americanas muito importantes, dando pouca oportunidade, inclusive, para pessoas de fora dos Estados Unidos estarem ali no palco, né? E mesmo assim, a gente sabe que a delegação brasileira é gigantesca na NRF, é também reconhecidamente a maior depois da dos Estados Unidos. O South by Southwest é outra pegada, né? É outra história, completamente diferente. Primeiro que, sim, você tem, né, vou chamar de feirinha, não estou sendo fair ali, mas você tem ali uma área de exposição de inovações, da mesma forma que você tem na NRF, só que não são só do varejo, né? Você tem, como ele mesmo explicou, toda essa separação, né, de palestras acontecendo em ambientes diferentes. Tem toda uma atividade muito forte direcionada a startups. Então, tem uma parte de pitches de startups ali num determinado dia, né? Então, você tem uma parte toda de experiências de XR, né? Então, tem uma parte muito forte de pensar nesse mundo de metaverso, de experiencial, né? Como é que vai ser esse momento? Então, você usa lá os óculos, você pode viver algumas situações, você se coloca em algumas situações interessantes para vivenciar tudo isso. Então, isso está correndo em paralelo às palestras.
Tudo aquilo que ele contou aqui, você está lá correndo durante o dia para fazer, para participar de palestras que acontecem do período de 1 hora e você tem de meia hora para se deslocar, em paralelo, num determinado dia, começa essa parte de XR. Em paralelo, você tem as ativações das marcas. Então, você tem marcas super importantes que estão aproveitando que os consumidores estão lá em Austin e eles criam ativações. Então, você tinha lá você tinha áreas na cidade. Então, um restaurante na cidade era totalmente envelopado por uma marca como a Paramount, por exemplo, que criava uma experiência, né? Você tinha automóveis, você tinha marcas de digital, você tinha várias marcas presentes com essas ativações. Qual que você gostou mais, Nath, das ativações? Eu gostei da Paramount, gostei bastante da Paramount. Eu me apaixonei pela Adobe. É uma experiência de som que te envolve. Agora estamos com imagem. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Eu trabalho muito com shopping center e a gente está aí muito preocupado com o futuro dos cinemas, né? Eu esteja lá mais preocupado ainda, porque a experiência do som que te envolve na sala de cinema já pode ter na sua sala. Não precisa no cinema, né? Exato. Eu ia perguntar, desculpa, Nath, você ainda está terminando tua fala, mas só para emendar aí, que vocês falaram o marido tá falando de shopping, você tá falando até desse perfil, e você usou uma palavra no começo que costumes, né? Que lá você vai muito para ver palestras também sobre isso, painéis sobre isso, né? Explanações sobre isso, comportamento e tudo mais. E vocês indo como pessoa física, por exemplo, não exatamente a empresa que você tá indo, mas você vai lá também para ter inspiração para o seu negócio, certo? Que tipo de inspiração ou que tipo de insight esse tipo de ativação que você falou, da Paramount, da Adobe, enfim, traz para vocês, assim, que tipo do que vocês veem lá que vocês acham que trazem para cá como lição, como... Não, preciso olhar para isso aqui porque foi discutido lá, não posso deixar passar esse assunto, por exemplo. Falando especificamente sobre as ativações, eu fiquei decepcionada com as ativações. É mesmo? Das marcas lá nos Estados Unidos. Trabalhando nessa área de marketing aqui no Brasil, eu vejo que nós estamos muito bem posicionados. A gente tem empresas aqui de eventos, de marketing, que criam ativações incríveis. Já estamos fazendo bem, então. A gente faz muito bem, né? Então, esses dias eu tive no Lollapalooza também, inclusive fiz lá uma rodada por todas as ativações, né? E é impressionante a qualidade, a amarração, o conceito, o cuidado por trás daquilo que a gente faz aqui no Brasil. Então, de verdade, nessa parte de ativações de marcas, eu falei assim, a gente está bem. Exato. A gente podia até dar aula aqui, de verdade. Eu falei assim, nossa, a gente podia trazer alguns players do mercado brasileiro ali para dar aula, porque a gente faz coisas muito boas, né? É engraçado, né, essa tua pergunta, o que me inspirou, o que eu trago para cá, né? Eu acho que a gente tem toda essa questão, e acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o assunto aí de inteligência artificial, então, tem toda essa questão, que é um assunto que está super em voga aqui nesse momento. Mas eu acho que o que me chamou muito mais atenção ali foram os assuntos relacionados ao humano, a gente, as pessoas, né? Ao comportamento, as tendências, para onde a gente está indo como seres humanos no meio de todo esse mundo da tecnologia, né? Então, assim, no meu lado de profissional especificamente, né? E falando da empresa onde eu trabalho, que é a Capgemini, que é uma empresa de tecnologia, a gente vem, nos últimos anos, implementando um trabalho muito forte direcionado à formação de profissionais para trabalharem em tecnologia. A gente tem um gap gigantesco de profissionais de tecnologia no mercado. E lá nós criamos um programa que chama Start. E só para vocês terem uma ideia, no ano passado nós contratamos 500 pessoas através desse programa, que eram pessoas com mais de 18 anos, sem formação em tecnologia, que nós formamos
né? Eles passaram por um processo de treinamento e foram formados para trabalhar em tecnologia. E isso é uma coisa que, para mim, pessoalmente, né? Tenho aí 30 anos, né, no mundo corporativo, esse foi um assunto que me pegou, né, assim, muito forte, né, de coração mesmo, né, o fato de eu poder estar proporcionando esse treinamento para essas pessoas, uma oportunidade de emprego para pessoas as mais diversas possível, né? Porque nesse momento a gente está lá realmente falando de diversidade. Uma mulher que era vendedora de cosméticos, de repente trabalha em tecnologia aos 50 anos, o chapeiro de uma lanchonete trabalhando em tecnologia. E isso foi um assunto muito forte, né? No South by Southwest, que é a questão da preparação das pessoas para esse novo mundo, de gerar oportunidades, de entender a questão da diversidade, trabalhar a inclusão digital, da importância da inclusão digital num momento em que se fala tanto em inteligência artificial, né? Porque você tem um risco super gigantesco a partir desse momento de criar um gap ainda maior, né? Pessoas indo fortemente para esse mundo de inteligência artificial, enquanto outros nem sequer tiveram a oportunidade de serem letrados nessa questão. Então, isso foi uma coisa que me acendeu muito forte para um dos temas que se falou muito lá, que foi propósito. Pessoas. Não do lado piegas da coisa, mas dessa missão que nós temos no que diz respeito a transformar o mundo, a gerar oportunidades, a gerar inclusão. Então, para mim, acho que foi o mais importante. Já me deu vontade de puxar para esse lado, mas vamos esperar mais um pouquinho, porque eu quero ouvir do Marinho. Mas antes de falar do que você falou de pessoas, seres humanos e tal, a gente ouviu muito isso na NRF também, e ouvimos a palavra comunidade. Comunidade, né? E aí eu jogo a bola para o Marinho para falar um pouco dessa palavra, comunidade, se ela teve também ali em Austin. E o que você traz na bagagem aí, Marinho? Falou-se muito assim, sobre a questão de comunidade e eu acho que nesse sentido que é mais amplo, inclusive, que a Nath está falando. Eu vou dar fazer um desvio, eu vou até a França e já volto. Tá? Em 2005... faz tempo esse negócio, né? Pela primeira vez, eu estava indo para o Festival de Publicidade de Cannes. Eu nunca tinha ido, né? Tinha muita curiosidade, eu sou publicitário, eu trabalho com marketing há muitos anos, e nunca tinha ido para o Festival de Cannes. Queria lá dar uma olhadinha, conhecer aquele festival. E eu escolhi 2005 para ser o primeiro ano que eu ia. E foi o ano em que o digital arrombou a porta e entrou sem ser convidado na festa da publicidade. Foi o primeiro ano, inclusive, que teve um prêmio, né, um leão em Cannes para campanhas digitais, que foi, inclusive, ganha pela FIFA Romano, né, na época, né, que trabalhava, se não me engano, na DM9, ganhou esse Grand Prix. E eu tive a sensação de estar vendo história acontecer ali naquele momento. Volta para Austin em 2023, né? Eu saí de lá tendo a nítida sensação de ter testemunhado um momento histórico. Por quê? Tudo isso que está falando sobre os avanços da inteligência artificial não são coisas novas, mas a democratização do acesso à inteligência artificial. A inteligência artificial na palma da mão das pessoas, a partir de um telefone celular, isso muda muita coisa. Muda muita coisa para o bem e para o mal. Quer dizer, nós estamos fazendo dando uma virada. Então, o que mais me chamou a atenção, Gustavo, nessa volta do South By, foi justamente esse aspecto de que nada será como antes. Porque, gente, não tenham dúvida disso, tá? Nós não estamos falando isso como uma questão semântica ou como uma hipérbole. Nada será como antes. A própria Amy Webb, na palestra dela, falou uma frase de efeito. Ela fez várias frases de efeito, inclusive uma que é:
vocês vão ter que ter estômago forte, porque eu vou trazer aqui para vocês hoje. Mas ela falou, olha, nós estamos aqui diante de um momento onde a ficção vira realidade. E ela disse isso, nós estamos num momento onde a ficção vira realidade. Então, quando você vai ver aqueles filmes todos, Her, né, onde o cara se apaixona pela assistente virtual, aliás, com aquela voz da Scarlett Johansson, até eu me apaixonava. Aquele filme, O Jogador Número 1, o Homem de Ferro, com o Jarvis falando com ele e tal. Tudo aquilo que era ficção, né, virou realidade. E muda a forma como a gente vai se relacionar uns com os outros, vai se relacionar com a tecnologia, com o mundo. E é nesse aspecto que tudo que diz respeito à comunidade ganha mais importância, porque no mundo tão digital, no mundo onde eu não convido mais o digital para entrar na minha vida, ele já está do meu lado. Eu não estou escolhendo quando usar o digital. A Amy Hoy fez uma outra frase muito, muito bacana, que é a seguinte: até agora nós fazemos buscas na internet, agora a internet quer fazer busca na gente, né? Para pegar toda a informação da gente e alimentar os sistemas de inteligência artificial e tal. Parece assustador e né? Mas é um novo mundo. Então, nesse mundo tão digital, onde a vida está tão permeada do digital, faz falta o humano, faz falta o toque, faz falta, né, o abraço, faz falta o senso de comunidade. Então, tudo que caminha em termos de formação de marca, de construção de tribos e tal, caminha nesse sentido da construção da comunidade. Uma das palestras mais legais que a gente viu lá esse ano foi, mais legais e espetaculares, no sentido estrito da palavra, foi da Disney. E espetacular porque ele fez um espetáculo no palco lá, o Josh D'Amaro, que é o chairman da área de parques, produtos e alimentos da Disney. Então ele levou o Hulk para o palco, ele trouxe uma Tinkerbell holográfica, ele brincou com o sabre de luz do Star Wars, ele trouxe um robozinho que ficou dando pirueta no palco e tal. Mas por trás disso tudo, ele explicou a Disney como um espaço físico, que hospeda momentos de felicidade. E é um pouco isso, a gente precisa, no meio de tantos apelos digitais, de espaços físicos onde que hospedem essa comunidade de pessoas que estão ali em volta do mesmo sentimento. Então, eu dei uma volta enorme para concordar com a Nath. Porque acho que no fundo é isso mesmo. Quer dizer, quanto mais digital a gente vai, mais humano a gente precisa. E a NRF, Nath, também conclui a mesma coisa. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que sim. Eu acho que assim, dentro do que a gente está falando, né? As pessoas, e uma das coisas que você comentou, a gente vai com uma curadoria, com uma lista de palestras que a gente quer assistir. Não sei se isso aconteceu comigo, com você, mas aconteceu comigo, né? Eu estava indo numa linha, né? Tecnologia, IA, eu queria assistir essas coisas. E eu percebi que ao longo do tempo, dos dias, né? Eu fui mudando. Eu acabei escolhendo outras palestras. Eu falei, puxa, essa daqui, desse cara estrelado, depois eu posso assistir on demand. Então, tudo bem, eu posso assistir on demand. Só que essa daqui, talvez tenha aí algum tesouro escondido e fui procurar esses tesouros escondidos. Então, tem palestras ali que eu assisti dentro dessa linha, né, do que o Marinho está falando. A gente assiste uma palestra, não sei se você viu a do José Andrés. Não vi. Mas então, José Andrés está no YouTube. Está no YouTube. World Kitchen, assista. Então, o José Andrés, dentro desse assunto da comunidade, ele criou um movimento. Ele é um espanhol, dono de uma série de restaurantes estrelados Michelin, e ele criou um grupo de apoio, né, baseado na comunidade, para apoiar países ou comunidades em situação de guerra. Então, ele fala que em qualquer momento que tiver um país com pessoas que estão precisando de ajuda, o World Kitchen estará lá para ajudar essas pessoas. Então, ele monta um grupo de pessoas, um grupo uma comunidade para ajudar outras comunidades que estão em apuros, né? Então, é uma coisa linda. As palavras dele, o propósito dele,
tudo aquilo que ele conta é de chorar, mas literalmente. A gente teve uma outra palestra também, que foi o do Simran Singh, que foi o da abertura, o Sikh, né? Indiano, que ele é o indiano. Falando também sobre inclusão, sobre a dedicação dele a esse propósito de incluir pessoas diferentes dentro da sociedade, como esse processo é importante, como a comunidade, ele falou muito sobre isso, como a comunidade é importante para abraçar as pessoas diferentes. Então, foram várias palestras, né? Eu assisti uma outra que era totalmente dedicada ao assunto da fé, com pessoas de mais de 70 anos falando. E você fala, putz, você vai para um evento desse para assistir uma palestra sobre fé, com um cara que escreveu um livro entrevistando o Desmond Tutu. E é uma coisa assim que te traz de volta para uma realidade humana, né? Para a essência, talvez, né? Para o essencial da gente. Porque a gente está tanto falando de máquina, convivendo tanto com máquina, preocupados com a utilização das máquinas, da otimização que isso pode trazer, a produtividade, blá, blá. Que, no fim, somos todos humanos. E eu acho que essa quebra que ele fala, vendo história, no fundo, estamos todos muito preocupados, né, com o que vai ser disso daqui para frente. Eu tomo a palavra porque, assim, vou perguntar uma coisa para vocês três, viu, Ana? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque eu vou te falar, eu tenho medo desse avanço tecnológico. Eu acho legal, acho lindo, acho que faz parte da evolução da humanidade, da sociedade. Mas às vezes me dá uma ansiedade, assim, de falar, cara, como que é isso, né? O que o Marinho estava falando, né? A internet, a gente pesquisava na internet. A internet já está pesquisando em nós agora, né? E tudo bem, concordo com isso, não concordo. Eu fico ali numa dualidade de sentimento, né? E aí também, dando continuidade à pergunta, como que vocês acham que vai ser daqui alguns anos, daqui 1-2 décadas, por exemplo? Tem um historiador israelense que chama Yuval Harari. Ele é autor de alguns best-sellers, né? Qual é o primeiro mesmo? O Homo Sapiens, Homo Deus, isso aí. E outro dia eu estava lendo um artigo dele falando sobre a expectativa de, em 2050, ter uma gama de pessoas, entre aspas, inúteis. É isso, né? E aí, Ana, você tem medo, não tem? Tenho medo. Eu, como profissional, tenho medo. A gente tem muito isso no jornalismo, né? Nossa profissão aqui, a gente tem muito, acho que ainda pezinho atrás, né? A gente tem cuidado, como lidar com essas inteligências e tal, no sentido de ter acuracidade, de ter informação correta. Enfim, a internet está cheia de informação, né? E a gente tem que ter muito cuidado nisso no dia a dia da profissão. Autoridade, né? Credibilidade e autoridade, eu digo no sentido até de direito autoral mesmo, né? Da gente não passar a usar tecnologias aí que façam com que a gente, de repente, esteja plagiando de alguma maneira o que foi criado, ideias, conceitos criados por outras pessoas sem dar o devido crédito. Mas acho também que é inevitável. A gente vai ter que aprender a usar isso de algum jeito e a gente vai usar para, enfim, aumentar a produtividade, talvez, para fazer trabalhos que pra gente hoje são mais burocráticos e técnicos. Sei lá, eu vejo, não tem como a gente fugir, mas sinceramente eu não vejo ainda por onde ir. O caminho para mim tá assim, estou aprendendo, estou aberta às possibilidades. E vocês aí? Vamos pensar aqui. Não, olha só, claro que assusta. Claro que a gente tem aí muitos riscos. A Amy Webb, inclusive, colocou 2 cenários na hora que ela fez a palestra de aula sobre esse avanço da inteligência artificial. E ela falou que no cenário que o cenário catastrófico teria 80% de chance de acontecer. Que o cenário otimista teria 20% de chance de acontecer. Que bom isso.
foi bem... Então, ela falou que, né? Mas não foi só ela, tá? Quer dizer, por exemplo, eu adorei assistir uma palestra sobre carros autônomos. Né? Hoje já tem uma frota de 150 carros autônomos rodando ali na região da Califórnia. A GM está fazendo testes ampliando isso, tem outras empresas fazendo a mesma coisa. O carro elétrico já é uma realidade, não se fabricará mais carros a combustível fóssil em pouquíssimos anos, mas o carro autônomo ele já é uma realidade. Isso muda totalmente. Por exemplo, o design do carro não é mais feito para a gente se encaixar nele e ir dirigir. Vai ser feito para ter uma sala com uma tela onde eu posso fazer reunião, posso assistir um filme, posso falar com as pessoas e tal. Então, veja, o shopping center que foi construído em torno do conceito do acesso motorizado, que tem hoje 20%, que tem 20% da sua receita hoje em estacionamento, vai ter que repensar alguns dos seus modelos de negócio. Agora, principalmente, vamos tentar colocar isso agora em termos menos filosóficos e mais práticos, porque acho que a gente já explorou bastante as questões éticas e filosóficas por detrás dessa história do avanço da inteligência artificial. Porque o Mike Bestel, que é o cara da Deloitte, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, quando eu quero saber o tempo, eu vou lá e digito no site do tempo. A minha filha me acha um tolo por causa disso, porque ela fala com a Alexa, fala com a Siri, ela fala com o Google, né? Como é que está o tempo? E a minha neta, disse ele, vai achar minha filha uma tola, porque ela não vai precisar perguntar. Vai ser que nem sabe o Jarvis, que é aquela inteligência artificial do Homem-Aranha, que está com ele o tempo todo? Homem de Ferro, né? Homem de Ferro, obrigado. Ele antecipa as necessidades do cara. Olha, isso aqui e tal, não sei o quê. Então, isso vai estar do nosso lado. Então, vai chegar a hora em que a minha assistente artificial, ou o meu assistente artificial vai me avisar. O aniversário da Iana é semana que vem. Ela andou pesquisando na internet por esses livros aqui. Você quer que eu compre para entregar na casa dela? Ele vai falar comigo e eu vou dizer assim, compra. Confirma este endereço da Iana? Confirma. Ou então, não, pesquisa. Ela vai pesquisar. Esse é o endereço que eu pesquisei, pode mandar. É um pouco como acontece na abertura do filme Her, que o cara está falando o tempo todo com a assistente virtual dele e tudo mais. Então, veja, o consumo vai ser uma coisa completamente diferente. Essa coisa de eu vou numa loja, eu vou num shopping. Eu não vou. A loja vem até mim dessa forma natural. E o que acontece, então, com a loja física e com o shopping center? Deixa de acontecer, deixa de existir? Não. Passa a ser este local que hospeda as interações humanas, que hospeda as comunidades, que promove descobertas e ativações de marca, para que quando a inteligência artificial me disser quais são as escolhas que a Iana prefere, eu peça para ela fazer a compra da marca com a qual eu simpatizo mais. O que vai acontecer é uma transformação da função da loja física, dos centros comerciais, que, aliás, já está em curso. É que a gente vai ter isso acelerado e radicalizado. Ou seja, o consumo, o varejo, ele vai mesclar, ele vai ter esse merge, essa fusão com o entretenimento, com a informação, com a educação, né, em termos de informação, com as experiências todas e tal. E isso é que me impacta muito, porque isso não é uma coisa para 10 anos. Isso não é uma coisa... agora, né? É para depois de amanhã. Então, porque você está falando, por exemplo, de recomendação de compra, a gente não tem uma inteligência falando com a gente ali que nem o Javits, mas tem a gente recebendo um e-mail lembrando da gente de que tá faltando, tá chegando, tá vencendo, enfim. Já tem um pouco isso, né? Mas sabe que você falou uma coisa aí que me deixou pensando assim, putz, eu gosto de ir na loja também pra descobrir, né? Você falou a palavra descoberta. Eu gosto de ir na loja e às vezes alguém fala, tá procurando alguma coisa especial? Não, eu estou aqui justamente para olhar. Estou só olhando no sentido de realmente estou olhando e de repente vejo lá um livro que eu nunca tinha imaginado e decidi comprar. Eu acho que isso me assusta um pouco, sabe? Perder esse gostinho que eu como consumidor ainda tenho. Você não vai perder, porque as lojas vão nesta direção. Né? Agora, vou dizer uma coisa para você.
eu não combinei isso com a Nath, tá? Isso não é jabá. Mas uma das palestras que eu gostei muito lá, dessas que estão fora, não é da Disney, não é da Amy Webb, não é do Mike esse cara da Deloitte, Mike Bestel, ele fez uma palestra chamada A Brief History of the Future. Adorei essa. É muito boa. Adorei. Foi a única que teve repeteco, porque a palestra é boa lá e repetem, né? Então, uma breve história do futuro, olha que legal, né? Um título provocativo e tal. Mas eu amei uma palestra de uma agência chamada Frog. Que é da Capgemini. Né? Eu não combinei isso com ela, né? Mas ele falou sobre a arte de provocar. Né? E falou muito sobre como a gente precisa, dentro das nossas empresas, nesse momento, ter um discurso mais provocativo e mais corajoso. Porque a tendência das pessoas, né, estar num lugar que provoque, uma situação que provoque menos dor e mais prazer. Então, e isso significa estar numa zona de conforto. Qualquer coisa que implique pensar em coisas desconfortáveis, como esse futuro, ou como essa transformação radical no formato das lojas físicas, dos centros comerciais, isso não traz prazer, isso é provocador. E por isso as pessoas tentam, né? Então, ele deu uma formulazinha em 3 etapas, como é que você pode fazer isso, né? Primeiro, pensar fora da caixa. Segundo, basear isso em termos de dados, em termos de coisas que possam ser, de fato, apresentadas para as pessoas e tal. E depois montar uma proposta que seja factível, plausível, que seja executável e tal. Então, eu amei aquela apresentação do Anthony, que é o cara da Frog que estava lá. De novo, nem combinei isso contigo. Tá? Mas porque eu também assisti. Tá? Eu amei, porque eu saí de lá muito inspirado. A gente, às vezes, fica paralisado no meio de tantas inovações, de tantos avanços. Teve uma palestra... Desculpa o nome da palestra que você falou do futuro, da história. A Brief History of the Future. Muito boa esse nome, né? Muito revelador. E por que o Mike Bestel chamou de Brief History of the Future? Porque ele diz que os futuristas são também historiadores. Sim. Eles precisam ir para trás. Então ele começou a falar que o primeiro embrião de computador aconteceu lá em 1700, ela vai fumaça. E ele ia mostrando a evolução de todo esse processo e tal, até chegar no momento atual e para onde ele acha que caminha essa relação das pessoas com a computação e tal. E segundo ele, essa coisa da computação ambiente, metaverso, e computação quântica, aí dá aquela viajada legal. Mas o que nós estamos falando, né, é de ter coragem para poder visitar esse futuro. Teve um painel, e foi muito bacana, porque eram 4 ou 5 mulheres da NASA. Foi maravilhoso. Né? Mulheres, né? Falando sobre as descobertas que elas estão obtendo a partir das imagens do telescópio, do James Webb Space. E elas olhavam para aquele universo cheio de coisas desconhecidas com fascínio. A gente hoje olha para o futuro, olha para esse desconhecido com medo. Total. E aquelas mulheres olhavam para aquele vazio, olhavam para aquela supernova explodindo não sei aonde, daqui a não sei quantos 1000 anos-luz, e elas olhavam com aquilo com fascínio. E as imagens são maravilhosas, são lindas as imagens. É que se você pensar no que isso significa, você pode ficar paralisado de medo. Então, eu saí de lá inspirado a ter uma atitude de fascínio com o desconhecido, de fascínio porque, Gus, não tem volta. Não. Entendeu? Você tem 2 opções, né? Ficar paralisado de medo ou lidar com esse desconhecido na tua vida pessoal, na educação dos teus filhos, na atuação social, porque, como a Nath falou, tudo isso está ampliando o fosso que divide as pessoas que têm acesso à educação das que não têm. Se hoje imagina na pandemia no Brasil, as crianças que não tinham acesso à internet, a celular, a computador, que ficavam sem aula durante um ano e pouco, isso corta o coração de imaginar o quanto que isso prejudica o desenvolvimento dessas crianças no futuro e tal. Agora, imagina tudo isso exponencializado na realidade da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é que nem a máquina de calcular. A gente não vai fazer nada assim. Hoje, nenhum de nós faz... Você faz conta sem usar a máquina de calcular? Eu não faço. Então, é natural, eu pego... Mas se eu não sei colocar os números, se eu não sei
que sinais... Eu só não sei matemática, eu não consigo imputar ali para ter o resultado. A inteligência artificial é a mesma coisa, entendeu? Ela é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, sofisticada, mas se eu não sei perguntar, se eu não sei manejar, e vou ficar mais distante ainda, entende? E aí vem a história do Harari, que é a história dessa sociedade de pessoas inúteis. Mas o Harari também fala uma coisa interessante, que o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de viver em comunidade, de agir de forma coletiva. E aí a gente volta para o conceito que a Nath trouxe de comunidade e de humanização. Se a gente não tiver muito sensibilizado, né, pelos riscos e pelos desafios que esse futuro tecnológico nos traz, a gente pode sim ter uma sociedade meio, distópica, um futuro distópico, daquele que você vai ter, de fato, uma coisa de filme de terror. E esse gap que ela comentou no comecinho da conversa, né, que foi... Desculpa que eu me animei aqui. Né? Fiz um discurso. Foi linda a conversa. E aí, pegando o gancho aí que você está falando, uma coisa que eu lembrei aqui, né, e tem a ver com esse assunto todo de AI, a nossa preocupação, o que vai ser do futuro, né? Então, a gente fica falando o futuro, o futuro, o futuro. Eu assisti uma palestra muito interessante também, vocês teriam adorado. Vou tentar lembrar o nome. Era alguma coisa do tipo, o que os jornalistas têm que conversar com os... Por que jornalistas e futuristas... Why the journalists and futurists have to talk. Era alguma coisa assim, né? E foi muito interessante. Era sobre um jornalista e que ele se cansou de fazer aquelas coberturas em que ele estava sempre trazendo um trigger para futuro, e ele se associou a um futurista para criar debates sobre possíveis futuros. Então, eu acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui tem muito a ver com não é o futuro, são os futuros. Né? Existe aí nos livros, em alguns livros aí de marketing, de futurologia, tem The Cone of Futures. Então, você vê várias... futuro provável, futuro possível, futuro viável. Quando você faz essa análise de futuro dentro de uma empresa, inclusive, você olha várias possibilidades de futuro, né? E uma coisa que, para mim, me tocou muito, você tem aquelas pessoas pensando nesse futuro, né? Porque a inteligência artificial vai fazer com que nós viremos as máquinas e a máquina vire o homem. Eles vão definir, né? A inteligência artificial vai definir quem vive e quem morre. A inteligência artificial vai definir se eu compro, se eu não compro. A inteligência artificial vai definir se eu estou lá dirigindo um carro e passa uma pessoa na minha frente, se eu continuo ou se eu atropelo, né? As pessoas têm essas são possíveis futuros. A gente tem uma possibilidade absurda. E eu acho que o lindo das conversas que a gente ouviu lá é que depende da gente. A gente está construindo esse futuro. Nós somos aqueles que apertamos os botõezinhos da máquina. Nós somos aqueles que ensinam a inteligência artificial. Nós somos aqueles que damos o exemplo para a inteligência artificial. Nós somos aqueles que temos que ser éticos, corretos, ensinar aquilo que é o que a gente deseja, né? O que é o futuro desejável. Então, no fim das contas, está nas nossas mãos se vai para uma coisa ruim ou se vai para uma coisa boa. Então, eu acho que tinha ali alguns palestrantes, pessoas super respeitadas, que, lógico, foram lá e a missão deles, de verdade, é tocar o terror, deixar todo mundo morrendo de medo, né? Causar também, e falar assim, é agora, presta atenção no que vocês estão fazendo, porque vocês podem acabar com tudo, né? Então, tem uns que foram... vão acabar, né? Tem outros que foram muito nessa linha do está nas nossas mãos. No fim das contas... isso aqui existe, nós estamos construindo e criando isso para que isso seja o nosso assistente
pessoal, né? Até fizeram aquela brincadeira, né? Que no futuro, todo mundo vai ter um estagiário virtual. E é isso. Alguém deles lá falou. E é isso. Mas depende da gente, depende da maneira como a gente orienta essa inteligência para a gente ter algo melhor, né? Nath, o Kevin Kelly que falou isso. O Kevin Kelly que falou, os assistentes. Você trabalha numa empresa de tecnologia, né? E aí queria te perguntar se você olha para esse futuro como as moças da NASA, com esse fascínio no olhar, esse futuro que, no caso de tecnologia, já é o presente, já está acontecendo aí. Sempre. Né? A minha história de carreira foi sempre voltada, né, para os assuntos relacionados à inovação, para essa construção de futuro ou futuros, para colaborar, para fazer as coisas serem diferentes. Eu acho que a minha geração veio... Às vezes as pessoas falam, né? O que você acha da transformação digital? Eu falei assim, eu sou a transformação digital, porque quando eu fiz faculdade não tinha internet. Então, assim, eu fiz faculdade sem internet, ainda fiz faculdade com um computador, trocando disquetinho para juntar a apresentação. Então, eu sou a transformação digital, né? Trabalhei em banco, fiz código eletrônico, lembra do cartãozinho do banco? Então, fiz o cartãozinho que depois virou SMS, que hoje já não tem nada disso, né? Já funciona de um jeito completamente diferente. A gente passou por toda essa história. Então, para mim, assim, esses dias mesmo eu estava ali parada, acontecendo alguma coisa na minha casa, de repente eu falei, puxa, enquanto eu estou aqui sentada, eu paguei uma conta, eu fiz uma transferência, eu mandei um documento para uma pessoa digitalizado. Quantas coisas eu não resolvi que no passado eu teria que sair da minha casa, pegar o carro, ir ao banco, pagar a conta, ir no cartório, resolver tal coisa. E aí ainda tinha feito supermercado, a compra chegou na minha casa. Falei, gente, eu resolvi tudo e com isso eu tive tempo para ajudar minha filha a fazer lição, eu tive tempo para fazer mais uma reunião, eu tive tempo para fazer minha aula de yoga. Então, tudo isso aconteceu, né? Toda essa evolução que aconteceu foi, no fim das contas, ao meu favor, para que eu pudesse me dedicar a outras coisas, para que eu pudesse me dedicar à minha filha, me dedicar a mim mesma. Então, eu olho tudo isso ainda com muito otimismo, né? Com uma expectativa muito, muito boa sobre o que vai ser o nosso futuro. Acho que tem uma palestra que também está lá no YouTube, do Ryan Gellert, que é o CEO da Patagônia. Foi bem concorrida e tal. E o cara da Patagônia, né, deixou como um legado todo o patrimônio dele para melhorias para a sociedade, né? Não para a família dele, mas para isso. Então, acho que... E o cara fala muito isso, quer dizer, cada um de nós, as nossas empresas, tem um compromisso com essa questão da sustentabilidade, com o futuro do planeta, né? É verdade que tem algumas pessoas, alguns painéis que falavam, olha, vamos ver como é que a gente faz para chegar em Marte, porque o planeta não dura tanto. A gente vai precisar. Tal. Mas eu creio que, de fato, tudo isso que a gente está falando de futuro e dos riscos da tecnologia foi muito contrabalanceado dentro do South By por mensagens de empresas e de pessoas que estão realmente empenhadas nessa conscientização da construção desse futuro melhor. Depende de nós. Olha, pessoal, quando a gente marca as gravações aqui do Bora Velejar, falam, nada de entrevista, eu bato sempre nessa tecla, né? É um bate-papo e, cara, de muito aprendizado, porque hoje eu vou sair daqui, na hora que eu estiver dirigindo, eu vou pensar muito em tudo que a gente conversou, né? Vai chegar em casa e falar com a sua inteligência artificial, com a Alexa, fazer várias pesquisas. Olha, eu não tenho a Alexa ou qualquer outro auxiliar, mas... O Gustavo é extremamente... Eu não sou o early adopter. Last adopter de tecnologia. Porém, eu posso sair desse papo já cogitando ter uma Alexa. Né? Que é isso que vocês trouxeram. Com certeza esperam isso de você, né? Não tem como fugir disso. É o mínimo, né? Hoje, exatamente. Bom, a gente poderia ficar falando aqui mais horas e horas. Mas vamos para o nosso quadro aí, o check-out. Que é um finalzinho, é uma despedida, né? Como diria um
uma grande figura aí, passou pela televisão brasileira. Se vocês não souberem a referência, vocês busquem no YouTube ou no Google também. E nossos dois convidados agora olhando para a lente da verdade. Vão dar o recado final deles aí. O que vocês... O Marinho, eu vou adiantar que acho que ele já vai falar para ver o YouTube da SXSW, né? Eu já falei. Na verdade, assim, tem 2 mensagens finais, gente. Primeiro, nós estamos, de fato, vivendo um momento histórico. E esse momento histórico, olhando para o negócio onde nós estamos, que é dos centros comerciais, isso tem uma transformação muito grande em curso. E nós estamos olhando muito além dos centros comerciais agora, porque você está vendo, de um lado, os centros comerciais buscando agregar mais entretenimento, esse senso de comunidade, e de outro, está vendo os parques, por exemplo, né, agregando mais varejo, ou seja, está tendo uma convergência aí. Então tem uma transformação, ou seja, aliás, a palavra não é uma transformação, tá? Transformação que aconteceu com o Greg Sansa em Metamorfose, né? Que um belo dia acordou e era uma barata. Isso é uma transformação. Nós estamos falando não de metamorfose, mas de evolução, né? Não é que deixa de ser uma coisa para ser outra, mas é que vai evoluindo. Vamos olhar com esse olhar de evolução, porque isso é muito importante. Agora, de tudo que nós estamos falando aqui, me preocupa muito, não a questão da ética, me preocupa muito as crianças. Eu acho que nós todos temos um compromisso com os nossos filhos e com os filhos desse país para que a gente não deixe ninguém para trás. Eu acho que a primeira coisa é chegar em casa e sensibilizar essas crianças para essa nova realidade. Eu tenho uma filha que vai fazer, Carol, beijo, que vai fazer o vestibular agora e ela vai encontrar o mercado de trabalho completamente diferente. Ela vai fazer design é uma outra coisa, tem Midjourney, tem DALL-E, tem outras coisas, é uma outra realidade. E ela vai competir com crianças que não têm acesso a nada disso. Isso não é justo, isso não é legal para o planeta como um todo. Então, eu acho que, do ponto de vista dos negócios, tem um cenário de evolução. E do ponto de vista da sociedade, tem um baita desafio. Complementando só o que você já disse aqui brilhantemente, dar a oportunidade para essas crianças, para essas novas gerações, que tem muitas não crianças que precisam aí da oportunidade também de aprender e continuar aprendendo. Porque é tudo tão rápido, né? As mudanças e essa evolução têm acontecido de uma forma tão rápida que tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, em cursos que nós fizemos, hoje já não serve para mais nada. Então, é muito importante que a gente continue se mantendo a curiosidade, evoluindo, aprendendo, participando de eventos como o South by Southwest para agregar informação e tomar melhores decisões aí no nosso dia a dia. Eu queria só, antes de falar tchau, agradecer. A gente não foi no evento, a gente foi impactado, como eu falei daqui, mas é muito inspirador ouvir vocês falando com essa humanidade, né? Trazendo dali a questão do negócio, mas também a questão das pessoas na essência, né? Trazendo os insights, os aprendizados que vocês trouxeram como pessoas, assim. É muito inspirador sempre ouvir vocês dois. Um prazer imenso receber vocês aqui. Eu aposto que a gente vai dar um jeito de ir em 2024. Sim, vamos fazer a comitiva maior aí, a delegação maior do Brasil aí, né? Realmente. Gente, muito obrigado a Ana Freitas, Luiz Alberto Marinho, Natália, só para não errar o seu sobrenome, Zimmerfeld. Muito obrigado, gente, por esse bate-papo elucidador. Você que nos acompanhou até agora no Bora Varejar, muito obrigado também. Continue acompanhando o Bora Varejar, Portal Mercado e Consumo. E até a próxima, sem antes falar, Bora Varejar!